Bom, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui para esclarecer uma situação. No outro dia, uma pessoa perguntou para mim como é que eu me via nos próximos 10 anos, né? E eu, com a minha sinceridade costumeira, eu disse que talvez daqui a 10 anos eu não estivesse aqui. Porque é tanto fracasso na minha vida que a gente vai se desgostando e aí a possibilidade de acabar cometendo suicídio, até porque eu tenho a doença que vocês sabem que eu tenho, né? Ou de simplesmente de tanto desânimo ficar com a imunidade baixa e virar óbito, ela acontece. Aí a pessoa veio contestar, mas fracassado coisa nenhuma, tanta gente pior do que você, a sua vida não é um fracasso. Então, gente, desculpa se eu tô com um pouco de dificuldade para falar, eu ainda tô com dor na garganta, tá? Vamos ver se a minha vida é um fracasso ou não. Então, na minha vida profissional, eu tenho um tremendo fracasso, né? Vejam bem, eu fiz mestrado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, né? Eu fiz MBA executivo pelo COPEAD da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz pós-graduação em comércio exterior também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz faculdade de administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz um curso de tutores de ensino à distância ou educação à distância EAD na Fundação Getúlio Vargas. Então, no meu currículo acadêmico, a única coisa que não tem é doutorado. Do resto eu tenho tudo, né? E aí você pensa, pô, esse cara tem um ótimo perfil para lecionar. E de fato, eu lecionei durante 21 anos, né? Depois de 21 anos lecionando, quando eu tinha 48 anos de idade, me defenestraram da instituição de ensino superior que eu lecionava e eu nunca mais consegui lecionar no ensino superior, pelo menos de forma presencial. De forma remota, muito raramente, muito raramente. Então, eu tinha dois empregos, né? Um em horário comercial, que eu continuo tendo até hoje, e o outro de lecionar à noite em faculdades de administração. Eu lecionava todas as noites e até sábado de manhã. Agora eu não tenho mais o segundo emprego, eu só tenho o primeiro. Então isso não é fracasso? Vamos lá. Outra coisa. O que eu sei fazer melhor na minha vida é escrever. E até há algumas pessoas que reconhecem esse talento que eu tenho. Eu escrevo e eu escrevo de forma constante. Mas eu sou reconhecido pelo que eu escrevo? A grande maioria das pessoas sequer tem noção o que eu escrevo. Não tem oportunidade sequer de ver que eu escrevo bem. E creio, eu escrevo bem, né? Então isso é sucesso? Não, isso é fracasso, né? Esse canal aqui no YouTube, que eu criei numa perspectiva de difundir cultura, conhecimento, reflexões, sobretudo sobre política. Eu tenho reconhecimento? 3.000 inscritos em mais de um ano? Não, não tenho reconhecimento, né? Então, minha vida profissional é um fracasso. Minha vida financeira, então, esse é um fracasso acabado. É um fracasso completamente acabado. Por quê? Porque tô sempre devendo para todo mundo, não tenho dinheiro para pagar as contas, né? Não consigo prover minha família da maneira que eles merecem e precisam, né? As contas estão sempre atrasadas. É claro que já existia o problema quando eu tinha os dois empregos, mas agora que eu tenho um só, o problema se tornou maior. Tenho que recorrer constantemente a familiares para conseguir pagar as contas, né? Já tive episódios aqui dramáticos de não ter um puto do bolso nem para comprar comida, né? E vi mendigar aqui na internet para conseguir alguma coisa para poder comprar comida. Isso não aconteceu uma vez só, aconteceu algumas vezes, né? Outra época, um amigo meu forneceu cesta básica para nossa família, porque senão a gente também não tinha como completar a alimentação. Então, do ponto de vista financeiro, eu sou um sucesso? Não, eu sou um fracasso, tá? Do ponto de vista da saúde, gente, do ponto de vista da saúde,
eu tenho essa infeliz doença, né, da depressão barra transtorno bipolar, né? Eu não tenho culpa de ter a doença. Aí você vai perguntar, você faz tratamento? Faço. Faço tratamento medicamentoso para isso. Só que o tratamento, ele só resolve até certo ponto, porque quando existem situações que extrapolam, não há remédio que resolva, tá? Então, eu tenho essa doença, né? Eu sofro de diabetes há quase 20 anos e a minha glicose é altíssima, né? Isso me gera muitos problemas, como tontura, como mal-estar, dificuldade de respirar. Eu imagino até que essa dor da garganta tem a ver também com isso, né? Então, eu tenho aí uma diabetes descontrolada, né? Eu tenho problemas de labirintite, crises de labirintite. Vez por outra começa a girar tudo aqui na minha cabeça, né? Como fosse um liquidificador, né? Então isso caracteriza crises de labirintite que também são terríveis, né? Eu tenho problemas estomacais, né? Não vou entrar em detalhes porque não é muito bonito o que eu falaria, né? Eu tenho psoríase, né? Psoríase é uma doença de pele que, sobretudo quando você está nervoso, começa a aparecer vermelhões e cascas na tua pele, né? Então, em termos de saúde, minha vida é um fracasso. Em termos familiares, gente, é óbvio que eu tenho um erro aí, eu estou tentando mapear que erro é esse, né? Mas das minhas duas enteadas e das minhas duas filhas, né? O sentimento, ele perpassa da indiferença até o ódio, né? Algumas me são indiferentes, outras me odeiam. Então, você imagina o que é um pai para que dor é essa para um pai, né? Imaginem que dor é essa para um pai, né? É, o resto da família, minha mãe é uma pessoa muito amorosa, mas que também é muito crítica, que às vezes não entende que a gente está massacrado e parece que quer falar para massacrar mais a gente, né? Embora ajude em outros sentidos, né? Então, familiarmente fracassei também, né? Em relacionamentos, então, vem o meu fracasso desde sempre, né? Porque por ser obeso, quando era novo, eu era rejeitado pelas mulheres, né? E a duras penas eu consegui ter um casamento quando eu tinha 30 anos, mas aos 33 o casamento acabou, né? Depois, quando eu tinha 38, eu casei de novo, mas o casamento acabou recentemente, quase 17 anos de casamento, né? E aí, ao longo do tempo, eu tive uma pessoa que eu amei muito, que dizia me corresponder, mas simplesmente sumiu sem nunca me dizer absolutamente nada. Uma das histórias mais loucas e mais inexplicadas da minha vida. Então, em relacionamentos afetivos, eu também sou um fracasso. Então, gente, eu fracassei em tudo. Eu tenho fracassado em tudo, né? E é óbvio, tendo essa doença da depressão, do transtorno bipolar, é óbvio que se você fracassa em tudo, o que que você tem da tua autoestima? A tua autoestima fica baixa, né? E se a tua autoestima fica baixa, você pensa em quê? Você pensa em suicídio. Eu efetivamente já pensei várias vezes em suicídio, né? Mas me matar mesmo eu tentei 3 vezes, só que eu não tive o profissionalismo necessário para conseguir o intento, né? É, e você também fica mais suscetível a doenças, porque você está se sentindo tão fragilizado, tão com uma autoestima tão baixa que a imunidade também fica pior, né? Então, mas particularmente em relação ao suicídio, você ia me perguntar se você se acha tão fracassado assim, você já pensou em suicídio, o que é que te impede? Uma coisa me impede, apenas uma. Sabe o que é? As minhas filhas. Porque eu tenho consciência que eu não estou conseguindo prover às minhas filhas nem o básico direito, né? Nem o básico direito, quanto mais coisas como teatro, passeios, viagens, né? Eu já falei aqui num vídeo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer até os 30 anos, eu conheci Paris, eu conheci Londres, eu conheci Moscou,
São Petersburgo, que na época se chamava Leningrado, eu conheci Budapeste, né? Eu conheci Madrid, eu conheci Lisboa, eu conheci o Porto, que foi, aliás, a cidade onde eu nasci. Eu conheci Nova York, eu conheci Orlando, eu conheci Miami, eu conheci Lima, no Peru, Cusco, Machu Picchu, né? Conheci o Chile, Santiago e outras localidades, conheci a Argentina, Buenos Aires, Bariloche, conheci o Paraguai, conheci 10 estados do Brasil. Minhas filhas, gente, até hoje o máximo que elas foram foi até Juiz de Fora. Então vocês acham que um pai se sente como? Eu não consigo prover minhas filhas com a dignidade que elas merecem, né? Isso é uma dor muito grande. Só que só tem um detalhe. Se eu for a óbito, aí a coisa vai ficar pior ainda para elas, né? Vai ficar pior ainda para elas, porque eu, bem ou mal, ainda consigo prover pelo menos uma boa escola e consigo prover a alimentação delas. E se eu não estiver aqui, né? Então é isso que me segura. Se bem que às vezes eu penso assim, caramba, eu tenho uma zica tal, eu dou tanto azar para as minhas filhas, que se eu não estiver aqui é capaz da vida delas deslanchar sem essa águia, sem esse urubu por perto. Mas enfim, não sei. Eu sei que eu tenho talentos que não são reconhecidos, né? Tô falando aqui desses vídeos do YouTube também, mas estou falando sobretudo na escrita. Eu tenho problemas de saúde, eu tenho problemas financeiros, eu tenho problemas de relacionamento, e a vontade que dá é de não prosseguir. Mas eu vou prosseguindo por conta delas, e apenas por conta disso, né? Eu tenho um planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos, de 2026 a 2030, né? Vamos ver se eu consigo cumprir esse planejamento estratégico. Se conseguir cumpri-lo, talvez as coisas melhorem um pouco. Agora, talvez não melhorem também, né? Eu digo para vocês o seguinte, o saco cheio disso tudo tá tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sei até quando eu vou conseguir levar isso. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, obrigado a todos, a todas e a todos. E por gentileza, like aí, me ajudaria muito, tá? Você tá teu like, compartilhe o vídeo, me ajudaria muito. E sobretudo, se inscreva no canal.